Olá, 801, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos. Estou gravando aqui mais uma videoaula para gente, dando sequência ao nosso assunto aí, né? Relativo ao livro 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre juros, tá? É uma aula, assim, bem importante aí para vocês poderem acompanhar. Seguindo a nossa rotina, né, aí dos combinados em relação ao às videoaulas, elas serão postadas na plataforma e também lá no canal do YouTube. Então eu peço que vocês acessem os dois, né, meios aí para poder ter acesso à aula e vocês poderem acompanhar. Combinado? Vamos lá então? Hoje nós vamos começar então com a definição de juros. Eu trouxe aí essa definição para vocês. Vamos lá. Os juros é um valor que ele vai ser acrescentado, né, acrescido a um determinado valor a partir do momento que transcorre tempo. Então eu coloquei a seguinte definição lá. Juros é uma porcentagem que, se acrescentada ao valor final de um empréstimo, em dinheiro ou em renda, que se obtém de um investimento, ambos durante um tempo estabelecido. Então, para a gente poder ter juros cobrados sobre um determinado valor, tem que transcorrer tempo. Então pode acontecer tanto para uma cobrança de um valor a mais, né, tanto quanto para um benefício, um crédito. Por exemplo, se você pega uma quantia e aplica essa quantia no banco, você pode ter um rendimento ali mensal, que é um juros, ok? Bom, existem então dois tipos de juros, né, que a gente tem aí para definir. Um deles é o juros composto. Eu comecei nessa ordem, porque o juros composto é efetivamente o juros que é aplicado hoje no mercado financeiro, né? E ele é o que a gente chama de juros sobre juros. Então, ele é um juros que é devido sobre um capital. Toda vez que a gente usar a palavra capital, vai ser dinheiro, tá? Formado de um capital primitivo, acrescido dos seus juros acumulados até uma época do seu vencimento. Ou seja, é o que a gente chama de juros sobre juros. É uma porcentagem sobre uma porcentagem anterior. Então, se um determinado valor ocorreu um aumento, o juros composto ele vai sempre incidir sobre o valor anterior. Então, por isso que a gente chama de juros sobre juros. Então, é uma porcentagem em cima da porcentagem já aumentada. Um outro tipo de juros, que é o juros simples, é um juros devido pelo capital primitivo, ou seja, o capital inicial, não acrescido dos seus juros, ou seja, não é um juros sobre juros. É um valor fixo que vai sendo aumentado a cada período de tempo. Então, a diferença entre os juros compostos e juros simples é isso. No simples, o valor é fixo, no composto, o valor ele vai variando e vai sendo acumulado percentual em cima do valor anterior. A gente vai ver isso aí à medida que eu for trazendo os exemplos aí das situações que vão aparecer. Então aqui, eu trouxe essas duas imagens aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre como é que é a diferença entre esses dois tipos de sistema de juros. Então esse primeiro desenho aqui, ele mostra para a gente, né, um gráfico onde você tem aqui uma linha, né, reta. Ok, isso aqui está querendo dizer para a gente que você tem uma determinada cobrança de juros ou rendimento de juros que ele é linear, que ele é constante, né? Então, a esse tipo de juros a gente chama de juros simples. Do lado de cá a gente tem uma outra imagem, que nessa imagem a gente está vendo aqui, né, um capital sendo aumentado aqui, né? Tanto dá para ver pelas notas, tanto pelas moedas aqui, e tem aqui um crescimento que ele é exponencial, né? Bem parecido com o que a gente estava falando da Covid aí na aula passada, né? Então, é uma curva onde você tem um crescimento, né, acirrado, um crescimento muito rápido, que é o juros sobre juros. Então, esse aqui é um exemplo de juros composto, ok? Então, graficamente, aí a diferença é essa. É o que dizer que o juros simples ele cresce sempre em cima de um valor fixo, como se fosse um crescimento aritmético constante, e o juros composto ele cresce progressivamente, geometricamente falando, ou seja, como uma exponencial, com uma potência de crescimento, ok? Aqui, novamente, há uma diferença entre os dois tipos de juros, só que agora já juntando os dois gráficos no mesmo gráfico. Então, você tem aqui uma curva, né, a curva azul, que ela está representando, né, os juros compostos, que ele vai crescendo exponencialmente, e aqui o juros simples, né, que vai crescendo de forma linear. Observe que tem um período aqui que os dois são exatamente iguais. Isso ocorre quando você está exatamente no primeiro período, no mês 1. No mês 1, vamos falar assim, no período 1, pode ser no mês 1, no ano 1, no dia 1, enfim, num determinado intervalo de tempo 1, o juros simples é igual ao juros composto. Observe que aqui os dois gráficos estão se encontrando.
E a partir do tempo 1, né, o juros composto, que é essa curva azul, ele fica maior do que o juros simples. Então, antes desse ponto, o juros simples ele é maior do que o juros composto, e depois desse ponto ele é menor, ok? Enfim, como é que a gente faz para calcular os juros simples, então? Estou trazendo para vocês aqui uma fórmula, tá? Que é uma fórmula conhecida dos juros simples. Vou explicar um pouquinho sobre essa fórmula. Aqui a gente pode falar que J, né, é igual a C vezes I vezes T, ou simplesmente CIT, onde J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros. Essa taxa ela pode ser dada ao mês, ao ano, ao dia, ao trimestre, e sempre na mesma unidade do tempo. É importante falar isso. E o tempo, que é o que tem que transcorrer determinada aplicação que você fizer. Esta fórmula ela pode também ser entendida dessa maneira. Ó. C vezes I vezes T dividido por 100. Isso aqui acontece porque a taxa é sempre uma taxa percentual. Então, ao invés de trabalhar com a fórmula no formato inicial aqui, ó, você pode trabalhar com o formato dividido por 100. Então, você só escreve aqui o valor da taxa, porque, por exemplo, 5%. Então, você vai colocar 5 aqui e o 100 embaixo já é o porcento, né, da porcentagem 5%. A gente vai ver isso aí num problema de aplicação, como é que funciona, tá bom? Então, sempre que for juros simples, nós vamos trabalhar com essa estrutura aqui. Então, vamos ver aqui, observe a evolução na tabela. Coloquei uma tabelinha aqui, aqui tem o período, né, que são os meses que vão sendo transcorridos, do mês 1 até o mês 8. Então, são um intervalo de 8 meses aqui. Um montante inicial, para a gente começar a pensar na evolução desse dinheiro, vamos falar assim. Então, nós vamos começar com R$500. Eu vou ter um juros mensal de 3% de 500. A gente já fez isso lá na primeira videoaula, calcular a porcentagem, né? Então, 3% de 500, multiplica por 3, divide por 100, vai dar exatamente 15. Então, significa que mês a mês eu vou ter um aumento de R$15 sobre o valor do mês anterior. Veja que esse valor ele é fixo, tá vendo aqui, ó? Nessa coluna aqui, na coluna 3, todos os valores são de 15. Então, eu sempre vou pegar o valor anterior, somar 15. Então, ó, 515, 530, 545, 560, e assim vai de 15 em 15 até completar o 8º mês, onde eu tenho R$620. Então, observa que aqui eu tenho um crescimento que ele é progressivo, mas ele é aritmético. Então, é sempre o mesmo valor. Então, 3% de juros sobre R$500 é aumentar R$15 mês a mês, ok? Então, usando a fórmula para calcular os juros simples, após 8 meses, uma taxa de 3% ao mês, como é que a gente faria? O capital ele é 500, que é o valor inicial, 3% ao mês, que é a taxa de juros, num período de 8 meses. Então, como é que eu consigo descobrir qual que vai ser o valor que eu vou ter após esses 8 meses, né? Quanto de juros que vai ter acumulado? Então, olha lá, vamos usar a fórmula juros é igual a CIT sobre 100. Eu vou substituir os valores, ó. O C é 500, o I, que é a taxa, é 3. Observe que eu já falei lá da porcentagem, tá vendo? Sobre 100 já é a porcentagem da taxa, vezes 8, que é o tempo, que é 8 meses. A taxa e o mês aqui estão na mesma unidade, tá vendo? Ambos em 8 meses. Caso não tivesse acontecendo isso, eu teria que transformar primeiro. A gente vai ter um probleminha mais na frente aí para transformar. Então, fazendo a multiplicação aqui, né? 500 vezes 3 vezes 8 vai dar 12.000. Dividindo por 100, eu vou ter o valor 120, que é o valor de juros no período de 8 meses. Como eu tinha R$500 no início, 500 mais 120, então eu vou ter 620 ao final de 8 meses. Então, os juros é de R$120 no período de 8 meses. Lembrando que se eu fizesse 8 vezes 15, eu já teria esse valor, né? Que é exatamente o acumulado de juros mês a mês, ok? Então, aqui eu estou trazendo um probleminha, que é um outro exemplo. Então, uma pessoa empresta R$3.000 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês num período de 5 meses. Quanto que ela vai receber ao final desse período? Então, se eu estou emprestando R$3.000, eu vou cobrar uns juros aí relativo a esse empréstimo. Se é um sistema de juros simples, basta eu calcular 3%, então, desses 3.000 e acumular isso durante 5 meses. Mas aqui, usando a fórmula, a gente vê que a gente consegue fazer isso com muita rapidez. Ó. O capital é 3.000, a taxa é 3%, que equivale a 0,03. Neste exemplo aqui, não está usando aquela fórmula CIT sobre 100, está usando só a fórmula CIT, por isso que não dividiu por 100, então usou a taxa aqui como sendo 0,03, multiplicado por 5, que é o tempo. Fazendo essa multiplicação, a gente vai achar um juros de R$450. Somando 3.000 a 450, então nós vamos ter ao final
3.450 a pagar, né? Que é os 3.000 que a gente tomou de empréstimo, mais os 450 que é os juros acumulados simples no período de 5 meses. Né? Lembrando que mês a mês aí eu teria 3% de 3.000 aí sendo cobrado de juros. Né? Que equivale a R$90 por mês, né? Lembrando que o montante é o valor acumulado, ou seja, é o capital mais os juros que rendeu, ok? Lembrando, gente, nós vamos sempre fazer 2 intervalos de aulas de 15, nós já estamos aí com um tempinho de 10 minutos. Assim que der o período de tempo, eu travo a aula e recomeço no próximo slide, ok? Vamos ver aqui o problema 2. O problema 2 é um problema que eu tenho o seguinte, ó, num balancete de uma empresa, consta que um certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses. Então, pegou um determinado valor e aplicou aí, né, 30% ao ano durante 8 meses. Observe que aqui nesse exemplo, a taxa, que é 30% ao ano, ela não está na mesma unidade que do tempo, que é 8 meses. Eu quero saber quanto que vai render de juros simples, qual vai ser o capital aplicado, sabendo que o juros simples que rendeu foi de R$192. Então, nesse exercício, foi dado juros, foi dado o tempo e foi dada a taxa. Mas a taxa e o tempo não estão na mesma unidade. E a gente quer calcular o capital. Então, vamos ver como é que funciona isso. Ó, eu tenho uma taxa de 30% ao ano. Então, eu estou usando aqui, ó, AA, que seria ao ano. Eu vou dividir isso por 12, por quê? Porque o ano são 12 meses. Fazendo isso, eu tenho uma taxa de 2,5% ao mês. E agora eu tenho a taxa ao mês e o tempo ao mês. Então, eu vou aplicar essa taxa de 2,5% ao mês. Os juros é 192 e o capital e o tempo é 8. Eu quero calcular o capital que foi, né, aplicado nesse balancete aí desse mês aí. Então, ó, trocando os valores então na fórmula CIT sobre 100, o J é 192. Vamos trocar aqui para o marca-texto. Então, aqui, ó, o J, ele é... Vamos ver aqui a cor. Vou usar um azul aqui. Ó, o J é 192, ok? O capital, a gente não sabe quanto é, então eu mantive C. A taxa é 2,5%. 8 é o tempo e 100 é o 100% da taxa. Então, olha, multiplicando 192 por 100, quer fazer uma multiplicação cruzada aqui, a gente chega, né, em 19.200. Aqui, 8 vezes 2,5 vai dar 20. Né? Se eu fizer, então, a divisão, né, desse valor, né, de 19.200 por 20, eu chego em 960, que foi o capital aplicado. Então, a resposta desse exercício seria a letra C, usando a fórmula juros é igual a capital vezes taxa sobre 100. Ok? Bom, como calcular o juros composto? Que seria uma segunda modalidade de juros, né? Que é, na verdade, o juros efetivo aplicado, né, que a gente tem no mercado aí. Ó, a fórmula do juros composto é M, que é o montante, é igual ao capital, vezes 1 mais I elevado a T. Observe que aqui você tem nessa fórmula uma potência sendo aplicada. Esse 1 mais I é aquele chamado fator de aumento que a gente trabalhou na aula passada. O T, que é o expoente dessa potência, seria o tempo que vai transcorrer dessa aplicação, né? Então, sempre você vai ter um percentual de aumento aplicado sobre um valor anterior, que é o chamado juros sobre juros. Por isso que vai ser um fator de aumento, ou seja, um aumento sucessivo. O C é o capital que a gente vai trabalhar com ele, né? Então, ó, montante, capital, taxa de juros e tempo de aplicação. Lembrando que aqui também o tempo e a taxa precisam estar na mesma unidade, tá? Então, eu posso simplificar essa fórmula também escrevendo que no juros composto, o montante, o M, é o capital vezes 1 mais I elevado a T, que é exatamente essa fórmula aqui. Nós vamos aplicar essa fórmula para trabalhar com juros capitalizados, que é o juros composto, tá bom? Vou parar aqui nesse slide e retomo nos próximos 15 minutos, ok?